Pode ir. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de música, hoje falando sobre música popular, certo? Nós iniciamos o nosso estudo desde lá do início da história da música, passamos por todos os períodos, desde o surgimento da notação, Idade Média, enfim, Renascença, estudamos o que é a música erudita, certo? Vou admitir aqui o nosso querido. Estudamos o que é a música erudita e encerramos ali com música romântica e música do século XX, certo? Esse grupo de músicas que semana passada nós começamos a entender como é que funcionou aquela mistura de ritmos, de texturas, de timbres, intensidades, altura, enfim, todos os parâmetros musicais sendo experimentados de várias formas no início final para início do século XX, ao século XIX, início do século XX. Hoje nós vamos falar do outro lado, que é a música popular. Primeiro nós vamos conceituar, entender o que é a música popular, o porquê dessa nomenclatura. Vamos passear um pouco pelos movimentos, pelos gêneros musicais, pelos representantes desses gêneros, estilos, sabermos mais ou menos como é que funciona isso, ok? Vou abrir aqui o PowerPoint para vocês. E naquele mesmo esquema, vocês me confirmem se estiverem vendo o PowerPoint. Tá bom? Todo mundo está vendo aí? Não, ainda não. Aí, agora Pronto. sim. Pronto. Só um minutinho, deixa eu trocar aqui de celular que meu filho está jogando. Esquece de fechar a porta, tá, filho? Obrigado. Pessoal, música popular. Ok, vamos adiante. Essa nomenclatura popular, ela se refere a qualquer gênero musical acessível ao público em geral, tanto para entretenimento e disseminado pelos meios de comunicação. Esses meios de comunicação, nós temos que levar em consideração as rádios, né, no caso, os meios televisivos, os programas, aí nós vamos estar falando de festivais, de eventos musicais. Hoje em dia, né, com esse momento de isolamento social, a música tem se tornado uma muleta ou um auxílio muito grande para manter ou para levar um pouco de entretenimento às pessoas em seus lares, né? Nós temos tido aí uma avalanche de lives de todos os gêneros, todos os estilos, e isso tem feito muito bem para a questão da saúde emocional. Mas se nós observarmos esse montante de lives e de apresentações de cantores e músicos, nós vamos observar que a maioria é popular. Nós tivemos uma apresentação do Bocelli, foi dia 14 desse mês, se eu não me engano, exatamente dia 14 desse mês, do Andrea Bocelli, e depois nós tivemos, na sequência, outros cantores, tanto nacionais quanto internacionais, certo? A distinção da música popular, pessoal, ela ocorre primeiramente com a separação do que é popular e do que é folclórico, certo? A palavra folclórico, ela durante muito tempo, mais alguém aqui, só um minuto. Durante muito tempo, ela foi muito mal interpretada. Nós podemos colocar o folclórico dentro da cultura popular. Do ponto de vista musical, nós temos até aqui no Brasil uma diferenciação entre o sertanejo e a música caipira, ou seja, a música rural. Você tem a presença da música rural, que tem uma característica, e, em particular, alguns cantores não gostam de ser confundidos com sertanejos, apesar de cantarem, vamos dizer assim, com a mesma temática, né? Com a mesma proposta, sendo que o sertanejo ele já tem uma pegada mais voltada para uma realidade, principalmente na letra, como na composição das bandas, uma pegada muito mais moderna, vamos dizer assim, tá? Então, essa questão da música folclórica, ela, por ser escrita e comercializada como uma comodidade, sendo a evolução natural na era da globalização,
da música folclórica, que a gente considera como sendo a música de raiz, a música da região, tá? Seria o mesmo da ideia do povo transmitindo, tá, um pouco da sua história, tá, ao longo das gerações. Como o nome mesmo já diz, é a música do povo, aposta à chamada música clássica, diferente, né, oposta à chamada música clássica ou música erudita, e por ter o foco no intérprete e na performance. Enquanto na música clássica, o compositor evolui historicamente, progressivamente, os cânones pré-estabelecidos da música acadêmica. Falamos sobre isso, a questão das academias, da montagem da orquestra, da montagem da ópera, do fechamento desses instrumentos, de toda uma liturgia que essa música de época traz em sua composição, certo? Mas vamos ao popular. Vamos começar primeiramente com o rock and roll e algumas bandas que surgiram a partir da década de 50. Você tem ali 45 em diante, 1950 em diante, você tem o surgimento de várias bandas, tanto no mundo, que influenciam diretamente aqui no Brasil. Vamos adiante. Temos aqui as bandas populares da década de 60. Você tem aí 2 álbuns, né, dos Beatles e dos Rolling Stones. Pessoal, são 2 bandas, no que diz respeito ao gênero rock, são 2 bandas de referência. Tá, o rock, pessoal, ele tem toda uma evolução e uma ramificação, certo? Ele não fica apenas no rock and roll, que surge lá com a mistura, tem a presença do jazz, do rhythm and blues, da música gospel. Então, o rock ele evolui com todo esse apanhado por trás dele, certo? Representando o rock inglês, nós temos aqui os Beatles, os Rolling Stones, e mais à frente nós vamos ver também o Elvis Presley, tá? Que é um dos grandes representantes, e o Bill Haley. Esse também traz um acervo e deixa um grupo de composições que ajuda muito no entendimento e na evolução desse novo momento da música popular, certo? Vamos adiante, vamos entender primeiramente o que é popular. Pessoal, quando você fala em popular, tendenciosamente você tem a ideia de que é algo acessível para todo mundo. Em alguns aspectos, até barato e sem muito valor. Veja, vamos fazer uma analogia com a questão dos carros. Você tem no mercado carros de determinados valores e os carros ditos populares, certo? Esses carros populares têm já em sua proposta um preço muito mais viável do que os carros de marca ou com opcionais, o que os tornam não populares e sim muito mais próximos de um valor mais alto. Eu não digo nem de uma erudição, mas de um valor mais alto que os coloca em outro nível. São muitos numerosos gêneros inerentes à música popular. Em geral, estão associados ao ritmo e a uma determinada faixa etária. Em geral, mas nem sempre, as pessoas mais jovens tendem a apreciar o que foi composto mais recentemente. Veja, vocês que nasceram ali no início do ano 2000, na década de 2000, vocês tendenciosamente vão estar ouvindo algo da década anterior, certo? Ou um pouquinho à frente, mas tem muita gente que ouve músicas da década anterior porque acaba sendo influenciado no decorrer do seu crescimento por essa música anterior. Tá? Aqui um exemplo. Pessoas nascidas durante a década de 60 tendem a apreciar as bandas de rock dos anos 70, tais como os Beatles e os Rolling Stones. Mas, necessariamente, você também pode continuar tendo referências das bandas da década de 60. Certo? Os nascidos nos anos 80, Nirvana, The Smashing Pumpkins ou U2, enquanto os nascidos nos anos 90 apreciam intérpretes mais populares dos anos 2000 e assim por diante. Você vai sempre tendo uma influência, tá? Ou anterior ou posterior,
sempre ocorrerá isso. É comum que você encontre um ou outro jovem da idade de vocês que tenha, por exemplo, afinidade com o Pink Floyd e diga, ó, eu ouço Pink Floyd e é uma banda maravilhosa. Isso são influências, pessoal. Por exemplo, eu ouvi Pantera quando era adolescente. Pantera é uma banda de thrash metal. Eu considero thrash metal. E um belo dia, meu filho, passei no próximo do quarto dele, ouviu aquela guitarra rascante, aquele agudo feito na garganta. Eu falei, não, isso é Pantera, não é possível. Aí entrei no quarto e ele realmente estava ouvindo Pantera. Eu nunca coloquei ele para ouvir Pantera. Até mesmo eu sempre achei a banda muito, muito pesada. Eu gostava de curtir sozinho. Tá? Vamos adiante. Definições. Aqui, as definições, pessoal, elas têm algumas relações, por exemplo, alguns conceitos para que a gente possa entender o que é música popular. Ó, a definição normativa. A música popular é um tipo musical de qualidade inferior, aquilo que nós falamos, não é? Deve-se muito ao fato de... Meu filho, bom filho, vai lá, papai depois vai brincar com você. Não esquece de fechar a porta. Tá bom? Desculpa, gente, é assim mesmo. Definição popular, no caso, do tipo de música de qualidade inferior. Definição negativa. A música popular é a música que não pode ser classificada em qualquer outro gênero. Por que não pode ser classificada, meninos? Porque quando você fala em popular, você não está se referindo só a um gênero. Você tem vários que são populares. Observem, quando a Polícia Civil ela cataloga os eventos onde, por acaso, há o uso de um ou outro tipo de droga, eles costumam levar muito em consideração, pessoal, os gêneros musicais que são ouvidos nesses ambientes, certo? Quer ver só? Pagode. A gente sabe muito bem que as drogas mais consumidas, e ó, tem drogas lícitas e drogas ilícitas, certo? A gente sabe muito bem que a cerveja é uma droga lícita, mas é uma droga. Mas, enfim, o pagode há o consumo muito grande de cerveja e destilado, certo? Tá bom. Tá bom. Estou dando um recado ali que ele vai guardar um negócio ali, depois ele mostra. Vamos continuando. Já música do ambiente eletrônico, a música de estilo eletrônico, pessoal. Essa música, ela já tem a presença do uso quase que exclusivo de drogas sintéticas. Então, por isso, eles fazem essa definição, que eles fazem essa separação desses ambientes ou desses locais de shows, de apresentações musicais, muito por conta dos tipos de drogas serem usados nesses ambientes. Isso, no caso, entraria numa definição negativa? Talvez sim, mas necessariamente quando você fala no uso desse tipo de produto, essas drogas tanto sintéticas quanto destiladas, você não atribui só à música, aspas, a culpabilidade. Você sabe muito bem que isso ocorre em qualquer ambiente, independente de música. Tá? A definição sociológica, a música popular é associada a um extrato específico da sociedade. Qual o exemplo desse extrato, pessoal? Qual o exemplo desse gênero, desse estilo musical, por exemplo? Nós podemos colocar o próprio hip hop, o próprio funk. Do ponto de vista sociológico, esses dois, eles estão inseridos em um ambiente social específico, certo? Eles trazem, na sua composição, na sua montagem, na sua formação, muito da identidade da periferia. Muito mais o hip hop, que o hip hop ainda mantém essa raiz muito forte sobre o que ocorre na favela. Veja, nós temos bandas como ou grupos de hip hop, ou cantores, em vários aspectos, o Rapping Hood, aqui em Samambaia nós temos o GOG, enfim, nós temos vários, em São Paulo nós temos outros grupos de hip hop que são
extremamente enriquecedores no aspecto de composição. Vale a pena fazer uma pesquisa depois, eu posso até mandar um repertório para vocês do movimento hip hop aqui no Brasil, porque o movimento hip hop, pessoal, assim como o movimento do funk, ele nasce lá nos Estados Unidos. Ele vem para o Brasil, tá? E começa a se disseminar, principalmente a partir de 1975, 75/76, e um dos primeiros cantores a cantar o funk, né, aqui no Brasil é um senhor hoje, oitentão, acho que ele tem quase 80 e poucos anos, chamado Tony Tornado. Recentemente ele foi até envolvido numa polêmica aí, porque ele disse que o Chico Buarque não cantava. Bom, eu discordo, mas todo mundo tem o direito de falar o que bem achar. E a definição tecnológica econômica, pessoal. A música popular é disseminada pela mídia de massa e pelo mercado. Aqui você tem o início, principalmente ali, década de 80 e 90, o surgimento nas rádios de grandes bandas que trazem em seu bojo várias informações acerca do... Só um minuto, gente, o meu filho está me desconcentrando aqui. Filho, fecha aí para mim, por favor. Fica lá, fecha. Obrigado. Tá bom. Do ponto de vista econômico, você tem o surgimento ali na década de 80 e 90, até um termo muito interessante chamado jabá. Não sei se vocês ouviram falar desse termo, que é uma grana que você dava para a rádio, ou você dava para o programa da rede de televisão, e esse programa começava a veicular sua música. Tá? Então, durante um tempo, esse termo foi muito usado. Por isso, a definição econômica, tá? Ela tem uma relação direta com esse mercado, porque é a partir da década de 80, 90, até os dias de hoje, pessoal, veja, nós começamos a popularizar a música, principalmente com o lançamento de discos. Esses discos, pessoal, eles têm todo um apanhado do ponto de vista industrial, quer dizer, tem várias ligações. Você, década de 60, 70, você montava um disco e a montagem gerava e criava vários empregos e várias ramificações, então todo mundo ganhava, certo? À medida que a tecnologia vai evoluindo, esses objetos eles vão se perdendo, eles vão sendo substituídos por outras formas de composição, certo? Vamos adiante. Ainda sobre as definições, pessoal, de acordo com o Middleton, nenhuma dessas definições são cabíveis vinculadas apenas do ponto de vista. De acordo com Hall, não se pode determinar propriamente qual música faz parte da cultura das elites e qual faz parte da cultura do povo durante a história. Essa coisa de música de elite, música de periferia, isso, pessoal, ela se perdeu muito, muito. Eu digo sempre que o melhor momento para a música é o momento atual. É o melhor e o pior. Por quê? Porque não existem mais muros, não existem mais barreiras do ponto de vista de distanciamento com a tecnologia, com a internet. Você tem essa quebra dos muros, tá? Onde você sabe do lançamento de uma banda lá na Inglaterra, imediatamente. O que muda é justamente a relação de consumo com esse produto, certo? Você perde, principalmente, o direito de pegar e se apropriar do produto. A partir da evolução da tecnologia, você tem a queda de vários objetos que estavam atrelados à música. Disco de vinil é substituído pela fita cassete, está ali muito junto. Depois vem o CD, certo? Depois vem o MP3. Enfim, a música vai evoluindo a ponto, pasmem, ela se dilui.
ela é algo etéreo hoje em dia. Por que que eu digo isso, pessoal? Porque nós, hoje em dia, não quer dizer, existem aqueles nostálgicos como eu, que tenho uma vitrola aqui em casa, ainda ouço um vinil, porque eu acho aquele barulho do vinil, da agulha arranhando no vinil, só quem ouviu o vinil sabe disso. Isso, para mim, é meio nostálgico, então eu gosto, mas vocês, principalmente, vocês são consumidores de uma música mais moderna. Vocês não saem mais de casa para comprar um disco, um CD, certo? Por quê? Porque dar um CD de presente, hoje em dia, perdeu o valor. Ah, tem aqueles que ainda mantêm essa ideia, mas dar um CD antigamente era muito comum. Vou dar um CD da banda tal, de presente. Hoje não mais. Por quê? Porque a música ela se tornou muito democrática. O Brasil, pessoal, é um dos países no mundo que os cantores, as bandas têm maior dificuldade em vender. Por quê, meninos? Porque o brasileiro tem um hábito de não comprar. Ele baixa, se for gratuito, melhor. Se for pago, só se for muito necessário. E a música não é diferente. O que nós temos hoje? Nós temos plataformas, nós temos aplicativos. Quais são esses aplicativos? Todos atrelados a plataformas gigantescas de internet, principalmente o Google. Google, tá? a Apple, todas estão competindo para segurar o seu público e para que o seu público consuma aquele produto musical a partir daquele aplicativo, certo? Isso, pessoal, é uma popularização da música. Ocorre muito nos dias de hoje. Vamos adiante. A música popular como ferramenta de mercado. Já falando sobre isso, eu já dei uma adiantada, mas não custa nada a gente observar outras questões relacionadas a isso, meninos e meninas. Muito da música popular provém dos negócios disseminados com fins lucrativos. Semana passada, acho que eu falei para vocês que a música ela se torna domínio público a partir de 60 a 65 anos de idade, certo? Antes disso, você ainda paga direitos autorais, ok? Então, do ponto de vista de mercado, a música dá um retorno muito, muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, é efêmero porque não dura tanto quanto se você tiver em sua propriedade uma obra, por exemplo, da pintura, de artes visuais, um quadro do Van Gogh. Esse quadro, tendenciosamente, ele vai dobrar de preço a cada ano ou até triplicar, porque aquela obra ela é diferente, a obra visual é diferente da obra musical, tá? Ela nunca vai ser domínio público, mesmo que você use. Tem algumas imagens que são disponibilizadas para que você use, mas isso não quer dizer que você tenha o direito, por exemplo, de guardá-las ou usá-las do ponto de vista comercial, certo? Isso é muito complexo, porque a parte de visual, ela conseguiu manter o seu acervo protegido nesse aspecto e muito valorizado. Já a música, não. Ela tem esse lado que aí torna-se domínio público. Executivos e empregados de negócio vinculados à música popular tentam selecionar e cultivar a música que teria um grande sucesso com o público. Sucesso, pessoal, ele é algo também é muito efêmero, porque, veja, quantas bandas que nós conhecemos aí no decorrer dos anos que fizeram um único sucesso e sumiram. Eu enumero umas 5, 6, até 10 músicas. Nós temos o evento, que é o Carnaval aqui, que é uma mega festa nacional e internacional. Todo ano tem uma música nova. E essa música, ela não dura. Ela só dura até o Carnaval. Depois do Carnaval, ela fica sendo tocada ali, acolá, e depois ela some. Por quê, pessoal? Porque já vem outra no lugar dela. Então, essas músicas, elas têm essa característica do efêmero. Mas o mercado está de olho nesse tipo de música, porque esse tipo de música dá muito resultado, um resultado rápido. Tem uma música que o Michel Teló cantou durante um tempo, que é Nossa, Nossa, Assim Você Me Mata e tal. Essa música, meninos, não, a letra não é dele. A letra é composição
Essa composição, esse refrão, principalmente, ele está na justiça, não sei nem se já resolveram, porque duas pessoas entraram na justiça requerendo o direito, tá? E duas versões diferentes. Um grupo de meninas deu a versão delas, e elas usavam essa brincadeira, esse refrão, esse jogo de palavras, para falar de um determinado rapaz e fez parte de uma excursão junto com elas para Disney. Outra foi uma locutora de Minas Gerais que disse que usava isso como um bordão num programa, enfim. Então, essa discussão sobre direitos autorais, a gente já falou sobre isso aqui, ela é muito séria e ela costuma render bastante. Nessa acepção, a música popular é distinta da música folclórica, criada pelo povo em geral para sua própria apreciação, e a música clássica, originalmente escrita para a igreja, enfim, a gente já falou sobre isso. Vamos adiante, ainda sobre mercado, já falei. Execução e composição da música popular por amadores. Pessoal, a história da música, a partir do século XX, 1940, 50 em diante, quando surgem várias bandas que tornam-se referências, veja, eu estou falando de bandas, pessoal, vários gêneros que até hoje são lembradas e tocadas, certo? São músicas que até hoje estão aí, são o que a gente chama dentro da música de os dinossauros da música, tanto no rock, quanto no pop, tá? Quanto no jazz. Enfim, você tem um grupo, um acervo de músicos fenomenais, histórias mais fenomenais ainda, principalmente dentro da construção do trabalho deles. E muitas pessoas tocam música popular com seus amigos, geralmente em garagens ou em estúdios amadores. Brasília tem essa característica, né? Eu que sou das antigas, essa coisa de banda de garagem é algo tão poético, mas é algo que existiu, pessoal. Se organizar com um grupo de amigos, aquele amigo que, eu toco baixo, eu toco guitarra, então eu canto e arranjo um baterista, enfim. Muitas bandas de sucesso no Brasil nasceram a partir dessa ideia da banda de garagem, dessas propostas, dessas festas, pequenas festas que reuniam jovens, e aqueles jovens mais ousados e mais criativos criavam, então, um grupo de composições e desenvolvia as suas apresentações, criando assim uma identidade. O Legião Urbana nasceu muito disso também. Vamos falar ainda sobre o Legião e outras bandas do rock nacional. Bandas de garagem são, de certa forma, reabilitação da velha tradição da música folclórica, que é aquela música popular, como eu tinha falado para vocês, anteriormente composta e disseminada por amadores, apenas por via oral. A diferença de um para o outro é que os músicos de bandas de garagem têm conhecimento da música comercial e tentam simulá-la. É daqui, pessoal, que nasce um termo também, chamada demo, fita demo. Demo não é de demônio, não, tá? Demo é de demonstrativa, tá? Então, muitos, às vezes, iam para gravadoras e levavam as demos e falavam assim, ouve isso aqui. Ou então dava para um músico famoso, dá uma ouvida nessa música aqui, por favor, vê o que você acha. Se gostar, se puder cantar, enfim, usar isso no seu repertório, vai ser bom. E é bom para ambas as partes, tanto para quem compôs quanto para quem vai executar a música, dependendo, lógico, da força da composição. Algumas músicas folclóricas de determinadas sociedades muitas vezes continuam a existir em versões popularizadas, geralmente interpretadas por profissionais disseminadas comercialmente. É isso que eu acabei de falar para vocês, acerca do poder de determinadas letras, de determinadas composições, que vem muito de encontro a determinados períodos, por exemplo. Você, se parar para pensar, a gente falou isso na primeira aula, sobre essa nossa veia de audiólogos, principalmente que já toca. Eu sei que tem algumas pessoas aí que tocam, tem, se eu não me engano, não sei qual é a menina da turma de vocês, que toca piano. Foi na primeira aula que ela me falou, não lembro o nome, desculpa, mas eu lembro que toca piano.
é um instrumento erudito, mas que pode estar no grupo de músicas populares, certo? É um instrumento erudito porque, faz parte da orquestra? Não. Se caiu uma questão dizendo que o piano faz parte do grupo de instrumentos de orquestra, está errada. Ó, o piano, como eu já falei para vocês, saxofone, certo? O próprio violão, que é um instrumento extremamente socializante e popular, eles não fazem parte do grupo de instrumentos de uma orquestra, tá? E lembrando, o triângulo faz. Por quê? Porque lá atrás houve esse fechamento, essa organização, e aí não entrou mais nenhum tipo de instrumento. O piano pode participar de uma apresentação orquestral? Pode, como solista. O violão, como solista, como Robson Miguel, eu fiz várias apresentações, é um grande violonista que nós temos no Brasil, e o sax também. Então, mas como pertencente à família dos instrumentos de orquestra, não. Tá bom? Vamos adiante. Música erudita e música popular. Essa diferença, eu lembro muito bem que eu falei com vocês e mostrei uma composição do Hermeto, do Sivuca, certo? Tocando Feira de Mangaio, a nossa primeira aula, foi aula presencial, né? Nossa, parece que faz tanto tempo. Nossa primeira aula presencial, e eu mostrei para vocês justamente essa apresentação do Sivuca, onde bem no meio da composição, quando entra a música Feira de Mangaio, se desenrola dentro daquela erudição. A orquestra acompanhando e o solista sendo o Sivuca, certo? Então, no meio da composição, quando há a entrada dos metais, ocorre a entrada de 3 instrumentos, que é o quê, pessoal? A zabumba, o triângulo e o agogô. Esses 3 instrumentos jogam a erudição daquela composição para o popular. Eu até brinquei com vocês, observem que o maestro ele dança, os músicos também se movimentam. Por quê? Porque na hora que você tem essa mudança, você meio que volta para a sua própria raiz. Porque o músico erudito, pessoal, ele não é como um amigo meu certa vez disse, não, música erudita é tudo chato. Não, não é. Os músicos eruditos, eles têm a sua veia popular. Eles apenas vivem num universo onde eles estão exercitando muito mais peças de períodos, certo? E algumas com grau de dificuldade muito maior que uma composição popular, do que o músico popular. Veja, com com esse novo, né, esse novo momento nosso, já estão se organizando, eu soube hoje, vários grupos, principalmente quem organiza essas apresentações, empresários que organizam shows, em fazer shows onde não haja uma banda, mas sim um solo, um cantor, voz, violão, certo? O distanciamento das cadeiras, ninguém vai mais poder ficar tão próximo. Esse distanciamento, pessoal, dentro de um show, por incrível que pareça, ele vai ser necessário. Então, você passa... Aí alguém pergunta, mas se é um show de, sei lá, de um Wesley Safadão que não vai deixar ninguém quieto. Ainda assim, cada um vai ter que dançar no seu quiosquezinho, né? Não. Ainda assim, você vai ter que pensar numa forma de que não haja essa aproximação, tá? Então, hoje em dia já começa a se pensar em solos, em públicos pequenos, para que esse momento a gente supere sem perder essa aproximação física. Ela é necessária, apesar das lives estarem dando muito certo. Pessoal, nada vai substituir essa questão do físico, certo? Vamos adiante. Aqui, o jazz, que tem uma característica muito forte, essa origem do soul, da música negra, tá? O jazz é a música caracterizada pelas notas do blues, pela síncope swing, chamada e resposta, polirritmia e improvisação. Essa palavra, pessoal, improvisação, a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque só improvisa quem sabe. Certo? Às vezes a gente ouve, porque
fulano improvisa. Improvisar é para quem sabe improvisar. Sabe o quê? Conhece o seu instrumento, domina o seu instrumento, tem um acervo musical muito grande, certo? Então, o improvisar, já eu costumo dizer que é muito próximo do criar algo novo, tá? Possui suas origens na cultura da África Ocidental, nas tradições dos afro-americanos e nas bandas militares europeias. As bandas militares, lê-se bandas marciais. Eu acho que eu já comentei uma vez com vocês sobre isso também. As bandas marciais, pessoal, foram um grande momento na música dentro da educação. Com a evolução da educação, em alguns aspectos, as bandas marciais começaram a perder espaço, certo? Primeiro porque são muito onerosas, né? A banda marcial ela não dá um retorno financeiro para nenhuma escola e ela é muito mais de formação e de glamour. Do ponto de vista de formação, eu conheço grandes músicos que se formaram dentro da banda. Eu sou de banda marcial, fui de banda marcial do Marista. Fiz a parte da preparação de sopros dos alunos da banda durante um tempo. E tem um grande amigo que ainda hoje é o maestro da banda marcial do Maristão, Flamarion, maestro Flamarion. E conversando com o Flama, a gente divagando e meio nostálgico, falando, as bandas marciais foram morrendo aos poucos. As que sobreviveram e que estão sobrevivendo, elas são pouco conhecidas. Você não tem uma divulgação. Você tem escolas que ainda mantêm, Colégio Militar mantém, Marista mantém, outros maristas, né? Algumas escolas religiosas mantêm, mas são muito poucas, perto do que já foi antes. Então, a escola já foi um berço de formação musical a partir da banda marcial. Lembrando que, do ponto de vista educacional, desde o início do século XX, década de 40, década de 30, 40 principalmente, você tem um surgimento ali do canto orfeônico, e essa formação podia ser tanto instrumental quanto vocal. Isso foi se perdendo, enfim, não foi se tornando prioridade. Ultimamente, a única coisa que não é prioridade no momento que vivemos em nosso país é a questão da cultura artística, infelizmente. Vamos adiante, Elvis Presley, um astro do rock. Pessoal, acredito eu que todos vocês já devam ter ouvido falar desse grande músico, Elvis Presley. O Elvis Presley, pessoal, ele marcou, se eu não me engano, 2 décadas e meia do ponto de vista de ação, de músico presente. Após o falecimento dele, ali, de 1978, se eu não me engano, que ele veio a falecer, ele deixa um legado, certo? Se torna meio que um ícone, um deus. Há até um evento em Las Vegas, onde as pessoas, os imitadores, os fãs de Elvis Presley, se dirigem até Las Vegas, paramentados, lógico, para, né, prestar essa reverência, lembrar das composições dele, e principalmente dele enquanto artista, músico e enquanto ser humano. Veja, o Elvis Presley, ele criou uma vida muito polêmica. Morreu vítima de overdose, mas isso não tirou o brilho da carreira dele. Temos também o Bill Haley, que deixa algumas composições, Rock Around the Clock, do Bill Haley, que essa é a mais conhecida dele, tá? E esse gênero combinava, pessoal, elementos do blues, boogie, jazz, rhythm and blues, sendo também influenciado pela música folk, gospel e country. Então, tem toda uma influência. O rock, ele é muito híbrido nesse aspecto. Ele tem várias influências de outros setores da música. A complexidade, de uma forma geral, existe mais complexidade na música erudita do que na música popular. Falamos sobre a questão das composições, principalmente.
o estilo de jazz e o samba usa uma variedade de ritmo mais complexa que a média e mesmo alguns acordes pouco usuais. Então, sobre o samba, pessoal, a gente dá uma pincelada rapidinho aqui. O samba, ele é um gênero musical brasileiro, genuinamente brasileiro, e aí a gente tem sempre que tomar cuidado com isso. Quando a gente fala em capoeira, a capoeira é uma arte marcial afro-brasileira, certo? O samba, ele é um gênero musical brasileiro. Por que eu estou falando da capoeira? Porque a capoeira tem uma influência musical também, rítmica. E ela justamente usa a música para... Eles usavam a música para esconder os treinamentos, enfim, os movimentos, e para que quem assistisse fora não pensasse que eles estavam se preparando para, em algum momento, se defender ou criar algum tipo de motim. Porém, o samba não. O samba, ele vem da palavra semba, que do angolano significa umbigada. Essa umbigada, pessoal, ela nasce dentro da roda de capoeira. Porque quando estava vendo ali a luta, a batalha entre os dois, dentro da roda de capoeira, para esconder mais ainda isso e deixar isso, vamos dizer assim, nos subterrâneos, entravam as mulheres. Uma mulher sambando, rebolando. Para que ela saísse da roda, entrava outra, ia para frente dela, ficava rebolando, dançando, segurando a saia e dava uma barrigada, ou seja, uma umbigada para que ela saísse da roda e ela continuasse a dançar. Você tem esse movimento muito presente hoje em dia no jongo e no tambor de crioula. Ainda se mantém vivo esse gestual, tá? Então, o samba, ele é uma música genuinamente nossa, com características riquíssimas. Você tem ramificações do samba, o samba de break, samba de roda, partido alto, samba canção. Você tem N referências do samba, N ramificações do samba. E dentro dessas ramificações, você também tem grandes compositores, pessoal, grandes compositores dos vários setores. O mais conhecido, acredito, do universo de vocês seja o Cartola. A riqueza das composições do Cartola, meninos e meninas, está presente principalmente na questão da letra, né? Todo mundo sabe que a formação do Cartola era a quarta série do primário. E ele trabalhou durante muito tempo como estivador, carregava saco de cimento, e para que o cimento não afetasse o seu cabelo, ele fazia um chapéuzinho feito com o próprio papel do saco do cimento e colocava na cabeça, por isso ele ganhou esse apelido de Cartola. E aí vamos falar de vários, Noel Rosa, Pixinguinha, Noel Rosa mesmo criou e compôs músicas fenomenais. Pixinguinha também nem se fala. Então, Donga, o primeiro samba gravado foi pelo telefone, Nelson Sargento. Então, você tem essa evolução do samba até os dias de hoje. Você tem vários grupos hoje em dia que são conhecidos muito mais como grupos de pagode do que de samba. Até existe uma brincadeira, né, que fala que o Zeca Pagodinho é um sambista. Não gosta de dizer que ele fazia pagode. Mas o pagode, aí a gente estava falando do popular, né? O pagode, nós poderíamos até brincar e dizer que é o popular do samba, porque tem muito mais grupos de pagode do que de samba, mas sem descaracterizar o pagode, que tem uma linha, certo? Tem uma linha, e o samba, ele pode se diversificar. O samba de mesa, certa vez me convidaram para ir num evento onde ia rolar um samba de mesa. E eu fui, quando cheguei lá, eles estavam realmente, começaram a tocar, estavam começando a tocar da forma como se pede. Quer dizer, a liturgia do samba de mesa é aquilo mesmo, é um samba feito ali, em redor de uma mesa, sem muitos aparatos. Foi bem legal, bem legal.
Outra característica recorrente da música erudita é a divisão de pequenas unidades. Enfim, isso aqui a gente já viu, vamos adiante. Perdão. Contracultura. Tudo bem aí, meninos? Todo mundo caladinho hoje, hein? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo. De boa. Então, vamos lá. Meninos, contracultura. Essa palavrinha vocês já devem ter ouvido falar. Aula de sociologia, aula de filosofia, aula de artes visuais, enfim, aula de história, né? A contracultura, pessoal, é um movimento que surge na década de 60, certo? De um grupo que resolve ir contra a cultura capitalista. Beleza? Isso ocorre em vários setores, afetando vários setores, tá? A música, principalmente. O hip, a música hip ou o movimento hip, ele surge muito atrelado e às vezes até dá uma certa conotação negativa para os músicos, alguns músicos brasileiros, principalmente de alguns movimentos ali, tropicalismo, tá? Depois, recentemente, nós perdemos o Moraes Moreira, e o Moraes Moreira, quando estava com os Novos Baianos, eles montaram meio que uma república, eles ganharam a grana e compraram, isso tem até no documentário deles, é bem legal. Eles montaram uma república onde eles viviam basicamente da grana que eles ganhavam no show, compraram um sítio, ficavam lá compondo, jogando bola, compondo e apresentando, tá? Então, isso deu para esse músico, aspas, popular, um certo desleixo. Onde é que você tem a erudição, então, da música brasileira? Principalmente na bossa nova, pessoal. Veja, se a gente for falar dos gêneros que influenciaram a história da nossa música, nós vamos pegar 4. Vou estar falando para vocês especificamente deles mais à frente, que é a bossa nova, a jovem guarda, a tropicália e a canção de protesto, certo? Esses 4, eles dão a base a partir de 1950, 60, até meados de 70, aí sim, 75, 80 em diante, você já tem um surgimento de bandas mais conhecidas da realidade de vocês. Mas, por exemplo, que é considerado historicamente a nossa primeira banda de rock no Brasil, são considerados Secos e Molhados e os Mutantes. Quando Rita Lee, bem novinha, junto com o grupo, passou a tocar uma música, tem até uma composição dela chamada Panis et Circenses, pessoal. Pão e circo. E ela tem muito do rock progressivo na própria formação, na própria harmonização, no uso, no corte da melodia, na quebra do ritmo. Então, depois, deem uma ouvida em Panis et Circenses, do Mutantes. Tem muito isso. Sem falar nos Secos e Molhados, que foi uma das grandes sacadas musicais do início da década de 70, tá? Como vocalista o Ney Matogrosso, e trouxeram composições, e trouxeram também na sua indumentária. Existe um boato aí, uma historinha que diz que o Kiss se inspirou nos Secos e Molhados no que diz respeito àquela pintura. Pessoal, isso aí não é verdade, tá? Isso aí alguém contou e, sabe, aquela história de alguém conta uma coisa e vai espalhando, até se torna uma verdade. Mas isso não tem nem na biografia do Kiss, nem na dos Secos e Molhados. Bem, porque eu acho que até caberia plágio, não sei. Já existem tantos músicos que pagam direitos autorais por conta disso. Então, a contracultura, pessoal, ela influencia diretamente, por exemplo, no rock progressivo, que foi um movimento que incorporou estruturas mais complexas do rock and roll, além da instrumentação do jazz e da música erudita, predominantemente europeu. Começou no Reino Unido com a banda King Crimson, Yes e Gênesis. Gênesis, tudo de bom. Ouçam Gênesis. Atingido seu auge durante o começo da década de 1970, quando álbuns como Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, ouçam
Eu acho que esse período de confinamento, eu sugiro que vocês não ouçam Dark Side of the Moon, porque tem algumas composições que, enfim, elas deixam você meio down, tá? E tudo isso caminhando para uma história, tá? Para um leque de histórias musicais e ritmos muito rico, pessoal. Vamos adiante. Rock progressivo. Aí você já tem a influência do Queen. O Queen com o Bohemian Rhapsody tem a pegada da apresentação teatral, tem a brincadeira com o erudito. Quem viu o filme entende muito bem isso, tá? Alguns anos depois, como a lenda do rock. Posteriormente, houve um renascimento na década de 1980 com o rock neoprogressivo. Esse rock neoprogressivo, ele tem uma relação direta com o Dream Theater, que é uma banda também com essa característica instrumental, não só vocal, mas instrumental. Essa característica dessas bandas progressivas e dessas novas experimentações é diferente da música do início do século XX, pessoal. Aquela música do final do século XIX, início do século XX, que a gente falou semana passada. Porque ali existiam experimentações com vários instrumentos e objetos. Aqui não, aqui você já tem algo já montado e com uma qualidade melódica, uma qualidade nas letras fenomenal, uma questão reflexiva. Veja, a música sai de uma questão somente da emoção ou da razão e ela entra no aspecto de revolta. O rock, ele tem essa pegada muito de revolta, né? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Enfim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, são esses apelos na letra que criam também essa característica da revolta nas suas composições. As características mais marcantes do rock progressivo incluem composições longas, letras complexas, diversificação de instrumentos musicais, marcas de tempo incomuns e longos solos. De todos os solos que eu vi de bandas até hoje, para mim, o solo dos solos realmente é a do Dire Straits, do Money for Night, quando ele faz aquele solo inicial, aquilo ali para mim, sabe? Quando você quer começar a sua manhã, você não tá bem, aí quer, tem que trabalhar, quero ficar bem, vou ouvir esse solo, porque isso aí me dá um up. Então, tem esse que eu guardo, em particular, com muito carinho. O punk rock, aqui você já tem a influência do Ramones, do Sex Pistols, uma banda conhecida como Television, talvez vocês não conheçam tanto, mas essa banda também foi muito ela criou influências muito grandes para algumas bandas nacionais. Por exemplo, o próprio Renato Russo, ele se inspirou muito no Sex Pistols, no Ramones, no Joy Division, e muito do trabalho dele, ele pegou influências dessas bandas. E aí você tem o Hardcore, o New Wave, enfim, Rockabilly, vários e vários gêneros, estilos, experimentações. Dessa ramificação do rock surgiram bandas como Nirvana e Pearl Jam. O Nirvana foi uma banda extremamente marcante, certo, pessoal? Extremamente marcante. Essa banda, até hoje, ela guarda grandes histórias e grandes referências, tá? Vamos, o The Doors também, eu não coloquei, mas o The Doors, eu adoro The Doors, ouçam The Doors. Rock do Brasil, aí sim, só para a gente ir encerrando, para não tomar muito tempo de vocês. No Brasil, do rock tiveram grande importância, num primeiro momento, como os nomes como Rita Lee, como eu falei para vocês, 70, com os Mutantes, o movimento tropicalista, que alguns teóricos não relacionam com o rock, mas o movimento tropicalista, que é um movimento tropicalista, tá? É um movimento, não é um movimento musical só. Ele é um movimento que aparece no cinema, na literatura, enfim, e na música. Então, o tropicalismo ele tem essa amplitude. Mutantes, movimento tropicalista, e com a consolidação do gênero
No segundo momento, Barão Vermelho, Legião Urbana e os respectivos vocalistas, Cazuza e Renato Russo. Por quê? Por que Cazuza e Renato Russo? Porque eles conseguiram, de forma solo, certo? Quando eu falo de Titãs, pessoal, tem vários compositores, certo? Quando eu falo de Paralamas, eu não tenho... o Cazuza e o Renato, eles conseguiram ser protagonistas. Diferente do Barão Vermelho, Legião Urbana, quando o Cazuza veio a falecer, acabou. O Barão, não. Ele continuou com o Frejá como vocalista, mas cantando as músicas do Cazuza, as composições do Cazuza. Tá? O Barão Vermelho, Cazuza e Renato Russo. Como expoentes do gênero, frequentemente é citado Raul Seixas, que obteve maior recorrência e apelo popular como um artista transgeracional. Transgeracional aqui está em vermelho, para explicar para vocês, que é uma transferência de uma dor emocional, física ou social, de um sentimento que vai pode ser de uma pessoa ou de um período para outro período. Veja, quantas vocês devem ter recebido pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que Raul Seixas foi um visionário, quando ele compôs a música O Dia em que a Terra Parou. Tá? Isso é uma relação transgeracional. Ele cria um sentimento, veja, a composição dele criou um sentimento, ou veio de acordo com o sentimento que nós estamos vivendo agora. Nós temos que ficar em casa, certo? Em isolamento, por conta de um vírus. Esse vírus está lá fora, né? Engraçado, porque a gente tem uma relação de parede, né? Abre a porta, se protege, fecha a porta, não vai entrar. A gente tem que tomar cuidado em todos os sentidos. Mas essa relação transgeracional é a transferência dentro de uma composição por um período, tá? Pensado antes. A composição foi pensada bem antes. Se alguém dissesse que ele compôs isso para esse momento aqui, gente, estaria no mínimo ou supondo muito ou mentindo. Mas o certo é que acabou que casou, né? Porque a Terra realmente está parada, o planeta Terra está em slow motion, nós não temos ainda perspectiva de nada, tudo está muito remoto, muito remoto. Por isso, a nossa realidade é essa aqui hoje em dia. Certo, meninos? E para encerrar, para encerrar, na próxima semana, eu hoje não quis colocar música para vocês, quis adiantar essa parte, porque aí a gente vai, semana que vem, nós vamos começar a ouvir algumas composições. Beleza? Beleza. E fiquem bem, estudem. Tá? Esse material aqui, meninos, eu vou mandar, como fiz com o outro, eu vou mandar para o e-mail do cursinho. Alguma pergunta? Dúvidas? Da minha parte, não. Também não. Beleza, deixa eu tirar daqui do voltar aqui.